6 horas e 15 minutos. Muito boa noite para você que está nos acompanhando ao vivo aqui no nosso ACAPS Podcast. Mais um ano em que a gente traz aqui para dentro do nosso estúdio autoridades no assunto quando a gente fala de varejo e supermercado. Bom, hoje a ACAPS está no seu primeiro dia. Sejam todos muito bem-vindos. Falamos ao vivo direto aqui do pavilhão de Carapina, no município de Serra. Para você que nos acompanha de qualquer lugar do mundo, estamos falando do maior evento, da maior feira de negócios e varejo do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo. Damos sequência aqui, começamos às 2 horas da tarde, seguimos a tarde toda batendo papo sobre diversos temas do setor supermercadista, do varejo capixaba, e vamos seguir agora com o tema Conexões com resultados. Fornecedores e supermercadistas crescendo juntos, que é o maior desafio. Para falar sobre esse assunto, a gente convida a vice-presidente da Buais Alimentos, Eduarda Buais. Seja mais uma vez muito bem-vinda, Duda. É um prazer enorme estar aqui, ao lado do Hélio, sendo entrevistada mais uma vez por você. Obrigada. É sempre uma alegria. E com a gente também ele, que é o superintendente da ACAPS, dessa feira que é tão importante para o setor aqui do Espírito Santo, uma das maiores do Brasil, senhor Hélio Schneider. Obrigada, senhor, mais uma vez, Hélio, pela sua presença. O prazer é todo nosso, mais uma vez, né? Mais um ano estamos juntos, é isso? Tá dando certo. Com certeza, com certeza. E aí eu começo perguntando para vocês dois. Na visão de vocês, Duda, seu Hélio, quais são os principais aspectos, os principais pontos para poder construir uma relação ali firme, sólida, de confiança e conectados entre fornecedores, Duda como fornecedora, e supermercadistas? Primeiro, a gente tem uma relação de muitos anos. É um casamento. É um casamento de parceria. A gente tem muita parceria, muita transparência. Eu sempre falo que todas as negociações são negociações de amigos, que tem que ser bom para os dois. Sim. Então, eu acho que esses princípios são fundamentais para que essa parceria dure tanto tempo. Então, a gente está sempre ali vendo o que vai ser melhor, como a gente vai expor os nossos produtos, o que o consumidor ele quer. Quais são as novidades que eles querem, trabalhar muito o trade marketing nos supermercados. Então, essa parceria ela vem de muito tempo. Então, não é algo que a gente está competindo, ou o objetivo nosso é o mesmo, é chegar na casa do consumidor da melhor maneira possível. Qual o maior desafio hoje em dia, seu Hélio, entre o fornecedor e o supermercadista? Eu acho que não é um desafio. A Dudu falou tudo ali. O que a gente observa hoje no mundo dos negócios, a diferença, a cada ano as coisas vão se modificando. Sim. Vou fazer uma retrospectiva, assim, não de muitos anos, mas o relacionamento de fornecedor e o supermercadista, no caso, era o seguinte: o comprador é uma relação de compra e venda. O vendedor, ele às vezes podia vender um produto por 10, mas podia vender dentro da política dele. Sim. Mas se ele conseguisse vender por 12, ele ia vender por 12. Sim. Então, era um tipo de relação. Hoje, esse comportamento ele mudou. Ele tem que ser justo, ele tem que ser autossustentável, entendeu? Para ali pensar, entendeu? Lá na ponta, no consumidor, porque não adianta ele chegar e repassar um preço, às vezes um preço que não esteja, primeiro, um preço que não esteja dentro do mercado e que não condiz com o mercado, e aí ele vai ter um problema lá na frente. Aí vem um problema, às vezes, é o reflexo de relacionamento, né? Que isso vai causar o quê? Vai causar um problema negativo. Sim. Aí, qual o resultado? Negativo para o comprador e, obviamente, para o fornecedor. Então, hoje, o que a gente observa que a gente tem que ser exatamente o termo mais certo, é realmente uma parceria. Parceria com ética, lógico, o Dudu falou muito bem, eu acho que tem que ser um jogo aberto e eu acho que não tem como dar certo. Não dá certo. Então, eu acho que o caminho exatamente é esse daí. Porque quando você trabalha isso daí bem, um trabalho ético, profissional, aí vem o outro lado também,
que é o lado profissional. Sim. Que hoje é aquele negócio, não é você simplesmente comprar e vender, você tem uma retaguarda, você tem uma gestão, entendeu? Inclusive de logística. Hoje, por exemplo, a pior coisa para o consumidor é ele chegar numa loja, por exemplo, e ele tem uma ruptura de um produto. Uhum. Ah, faltou o trigo Regina. Não pode, não pode, pelo amor de Deus. Nossa vida. Não é isso? É isso mesmo, não pode faltar. Agora, não depende só da gestão do supermercado, mas vai depender da gestão do fornecedor. Então, ele tem que estar preocupado nisso daqui. Hoje, com a tecnologia, isso ajudou muito, mas nós tínhamos uma dificuldade muito grande em tempos passados, que era exatamente a dificuldade de logística. Sim. Entendeu? Então, eu acho que ajustando a tecnologia, ajustando a ética profissional, tudo vai dar certo. E realmente uma parceria assim, de ganha-ganha, um jogo muito aberto. Eu acho que aí não tem como dar errado. Muito bem colocado. Duda, a gente sabe que a marca Boais Alimentos é muito forte, muito antiga e muito tradicional aqui no Espírito Santo. Mas, ao mesmo tempo, a gente observa que vocês não param de inovar tecnologia, de entender o perfil de consumo do consumidor da Boais. E especialmente buscando entender a nível mundo. Vocês estavam essa semana numa feira em Miami. Vai ter uma feira no Peru, vai ter a feira em Chicago. E Boais sempre presente para trazer novidade. E aí eu te pergunto, quais as demandas, qual é a atuação, o que vocês têm visto e como vocês têm se comportado com essa exigência do consumidor em relação à novidade, ao imediatismo, porque o consumidor está cada vez mais exigente e querendo as coisas muito rápido, né? Sempre tudo para agora. E o que a gente pode esperar, né? O que vocês têm se diferenciado no mercado, além de qualidade, entrega, logística? Como que tem sido isso para vocês? Eu acho que o primeiro ponto, eu falo que a gente une a tradição com a inovação. Uhum. Então, tem algo que é inegociável, que é a qualidade dos nossos produtos. Perfeito. Isso a gente não mexe. Isso desde a época do meu avô, ele falava assim, você pode mexer em tudo, menos na qualidade dos produtos. Então, você tem aí os produtos que já estão há muitos anos, que é farinha de trigo Regina, mistura para bolo, café número 1. Só que a gente vem inovando. O que a gente faz em cada linha de produtos? Na área de farinha de trigo Regina, a gente lançou, mais recente, farinha de trigo para pizza, farinha de trigo para pastel. Isso já é uma demanda do consumidor que está cada vez mais exigente. Na área de café, na linha de café número 1, a gente, além de ter o tradicional e o extra forte, a gente lançou a linha Sentidos, 100% arábica. Os consumidores, eles já querem um café mais sofisticado. Então, você já vê que o consumidor... Gourmetizado, né? Gourmetizado. Quando você pega de mistura para bolo, a gente está lançando aqui na CAPES a linha nossa toda renovada. Toda a nossa embalagem foi renovada. E, além disso, a gente lançou a linha de bolos cremosos. Aipim cremoso. Aipim cremoso, a gente lançou. Agora, na CAPES, a gente está lançando milho cremoso e chocolate cremoso, além de todos os sabores que a gente tem. Eu ganho 2 quilos, seu Hélio. Toda feira da CAPES que eu faço, eu ganho 2 quilos. Não sei porquê, né? A gente dá uma passeada. A gente dá uma passeada. Daqui a pouco você vai lá. Meu amigo, tá puxado. Então, a gente está lá, por exemplo, na feira da CAPES, servindo pizza o tempo inteiro. A gente está aí com as receitas dos bolos novos. Então, a gente tem que estar sempre procurando saber o que o consumidor ele quer. O que o consumidor ele busca. Então, você tem que ter uma escuta ativa, não só com nossos consumidores, quanto os parceiros que são os supermercadistas, para saber o que o consumidor está querendo. A gente faz degustação nas lojas, nessa parceria que a gente tem. E aí eu aproveito muito importante. Aí eu aproveito para te perguntar, com esse mundo... A gente estava várias edições do podcast aqui desse ano agora, vários episódios que a gente já fez hoje durante a tarde, muito se falou do novo perfil de consumo do brasileiro, especialmente quando a gente fala de saúde e bem-estar. Né? De querer emagrecer, canetas emagrecedoras muito em alta, as pessoas querendo comer mais saudável. E aí eu te pergunto, dentro desse novo perfil, ou desse perfil atual de consumo, o que a Boais está trazendo de diferente, de inovação? Não, a gente já tem a farinha de trigo integral, que é muito utilizada. A gente tem a mistura para bolo integral de banana. Ai, que delícia. Então, a gente também tem. Então, a gente já tem essa linha. A gente está buscando outros produtos de saudabilidade aí, de mistura para bolo. A gente tem que atender, né, a demanda, A gente tem que atender essa demanda. Essa demanda é uma demanda que tem crescido muito. E a gente está tentando aí
correr atrás para atender esse consumidor que a gente está falando, que ele é exigente, ele quer as coisas muito rápido. A praticidade, como a gente estava falando também, as pessoas querem coisa prática. Eles querem colocar lá 2 ingredientes e o bolo está pronto. Perfeito. Ele não quer mais lá cortar cenoura, fazer o bolo, ele quer estar com o bolo pronto. E realmente essa praticidade a gente oferece com muitas opções. Seu Hélio, de que forma a atuação do fornecedor agrega para a experiência positiva do cliente lá na ponta? Opa, sem dúvida nenhuma, é isso que ela falou. Eu acho que quando você está... É aquele negócio. O fornecedor, aquilo que eu falando na retrospectiva do passado, o fornecedor ele se preocupava só em... entregar. Não, vender ali. Era no balcão de negócio que ele se preocupava. Hoje não. O fornecedor ele tem que estar atualizado com o consumo, com o comportamento do consumidor. E isso daí, esse relacionamento, quando ele se estreita numa parceria, isso vai facilitar. Hoje, por exemplo, uma empresa, um exemplo aqui do Grupo Boás, pela tradição, pelos anos, vamos falar, pela quilometragem de negócios, né? Que não sei quantos anos aí. Eu acho a gente está fazendo esse ano 84 anos. 84 anos. Agora você veja bem, é difícil eu acho que é difícil você encontrar um supermercadista que ele não tem relação de negócio com o grupo, assim como outros também, né? Mas isso fortalece. Agora, a grande pegada é exatamente isso que você falou. Hoje ela está aí preocupada com o trigo integral. Hoje você tem aí, por exemplo, os pães que está surgindo, que o consumidor está exigindo, por exemplo, o produto sem glúten. Sem glúten, sem lactose. Sem lactose, aquele negócio todo. Então, isso é em evidência. A mesma coisa que você entra num setor de hortifruti, por exemplo, que você tem os produtos, rapaz, sem agrotóxicos. Está ali o Ministério Público, está ali, que ele monitora, rapaz, isso daqui, está com stand aqui, inclusive, que monitora, porque o consumidor, ele quer isso daqui, e ele está valorizando isso cada vez mais. Então, o fornecedor, principalmente, quando eu falo fornecedor, a indústria, principalmente, eu acho que ela começa a inovar, começa a buscar isso daqui em outras regiões e ver como é que acontece, ele tem que trazer para o mercado. E o mercado vai aceitar. Aí vem exatamente o jogo de um bom relacionamento. Porque, volto a dizer, para você hoje, é muito difícil, às vezes encontra muito fornecedor hoje que chega Hélio, o problema é o seguinte, eu estou com dificuldade de implantar determinado produto em um supermercado. Mas, olha, ele não cultivou, às vezes, uma boa relação, e porque tudo não acontece por acaso. Sim, com certeza. Para outro. Mas ele acontece num relacionamento. Ou seja, se ele está expondo aqui, é uma grande oportunidade de ele ver e você fazer o seu trabalho. Eu tenho certeza que a Eduarda está com a equipe de vendas toda aqui, mostrando ali isso aqui, as novidades e tudo. Então, os negócios ele começam a surgir de oportunidades. E quando você tem essa oportunidade, você dá e você cria, você pode estar certo que o final é feliz. E aí, falando dessa questão do comercial da Duda, né, da Boás, tudo presente aqui, eu aproveito para te perguntar, já são 84 anos, né, que vocês vão fazer agora, uma marca consolidada, uma marca que o Espírito Santo, a nível Brasil, respeita com uma grandeza gigantesca. Qual a importância, Duda, de todo ano vocês estarem aqui? E vocês não vêm pra brincadeira, não. A gente estava comentando aqui fora que todo ano, eu falo, gente, Eduarda, ela não cansa, né? De colocar um stand com imponência, com respeito, para mostrar o produto com qualidade, para realmente, de fato, mostrar a marca com tamanha grandeza que ela tem. E aí eu te pergunto, esse investimento, que para vocês, querendo ou não, é um investimento, mesmo com a marca tão consolidada, dá retorno? Com certeza. Eu falo que na época da CAPES eu sou abduzida, porque eu fico aqui o tempo inteiro. Pior que ela fica mesmo, ela porque fica. Porque a gente tem contato com os nossos clientes, a gente tem contato com supermercadistas. Então a gente tem contato com muita gente. E é a oportunidade que a gente tem
para mostrar os nossos produtos. Não só os produtos já estão consolidados, como as novidades que a gente está lançando. Então, a gente está aqui com toda a equipe de vendas, a gente está com os nossos panificadores que estão testando os produtos, que fazem os nossos produtos, que estão fazendo a pizza, que estão mostrando a qualidade dos nossos produtos e fazendo negócio. Então, vale a pena, com certeza vale a pena. Não é só para oba-oba, né? Não, a gente não vem para oba-oba. Não vem para oba-oba. E aí eu falo que sempre tem a competição do stand mais bonito, eu brigo com o Hélio, eu falo assim, não, mas a gente tem que ganhar todo ano. Gente, é impressionante. Não, eu brigo, eu falo, Hélio, mas eu vim para cá para competir, entendeu? E eu não aceito perder. E não aceito. E eu tava rodando agora há pouco, a gente teve uma meia horinha de intervalo, a gente vai passeando e todo ano a gente já contabiliza ali uns 5, 6 que entram na disputa, que sempre fazem stands muito imponentes, mas o que a Eduarda faz, eu tava comentando com o Fabrício, o diretor comercial dela, eu falo, e aí, como é que tá o stand? Encontrei com ele ontem, como é que tá o stand pra amanhã? Ele falou, e Eduarda brinca com alguma coisa? Eu falei, não brinca mesmo. A gente já começa, eu falo que a gente acaba a CAPES. Já pensando na outra. Já pensando qual é o tema que a gente vai abordar para fazer o stand baseado nesse tema. Então, a gente todo ano traz primeiro o tema que a gente quer trabalhar e aí faz o stand baseado nisso. Seu Hélio, para a gente encerrar, como o senhor enxerga o futuro supermercadista baseado nos desafios? Inclusive, a gente estava conversando há pouco, né? Inclusive sobre esse assunto, da dificuldade da mão de obra que o supermercadista vem enfrentando hoje em dia, né? Querendo ou não, eu acho que ele é o maior desafio, onde eles mais esbarram ali na dificuldade é a mão de obra hoje em dia. Como o senhor vê o setor para a pequeno, médio prazo? Antes de responder a sua pergunta, vou pegando o gancho da Dudu, quando você fala uma marca de 84 anos, né? E por incrível que pareça, a gente tem isso daqui é um desafio. Claro. Você manter uma marca consolidada, tradicional, com produto, porque a gente, quantas marcas tradicionais aí você conta a nível Brasil? Quantas marcas, aliás, vamos falar nem a nível Brasil, a nível mundo, marcas tradicionais que sucumbiram. Sim. Então, parabéns para o grupo, com 84 anos, manter essa marca, que isso daí, ele tem um preço muito, muito alto. É o que ela falou, pô, eu estou aqui, estou antenada, entendeu? Entra ano, sai ano, estou antenado. Então isso você é vê muito... que não se acomoda, né? Exatamente. Pode e para não só a indústria, mas o varejo, ou melhor, qualquer empresa de prestação de serviços, você tem aí. Mas quanto ao problema da mão de obra, eu confesso a você que a gente, primeiro, que é uma situação, eu falo assim, atípica, né? Porque não está acontecendo só aqui no nosso Espírito Santo, mas a nível Brasil. E a gente tem uma série de interrogações que a gente fala, pô, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Então, um fala uma coisa, outro fala outra e tal, tudo suposições, mas uma coisa concreta, ela é difícil até de responder. Até porque uns falam assim, olha, o problema, a realidade, o comportamento hoje social do brasileiro, ele é totalmente diferente do comportamento social, às vezes até de outros países, seja da Europa, seja dos Estados Unidos, ele é diferente. O Karnal falou sobre isso. Agorinha. Por quê? É aquele negócio aqui, você tem aí, hoje, nós temos aí uma geração que... o que está acontecendo com a geração? O que está na cabeça do jovem? A gente não detectou assim com clareza o que está acontecendo. É uma posição, não, o jovem de hoje, ele quer um negócio muito imediatista, ele não quer ter... Ele quer ganhar muito e trabalhar pouco. Ele quer ganhar muito, ele quer aquele negócio... Não é? E outra coisa, não está preocupado com futuros, tudo suposição, estou falando. Sim. Mas é o que rola, entende na coisa. Mostram isso mesmo. Tudo é suposição. A gente vê hoje também outra situação que a gente chega e diz, o seguinte, hoje a política de governo, por exemplo, política de governo hoje de você subsidiar, ou melhor, atender famílias, e eu digo com experiência própria. O que acontece? Tem pessoas que podem e devem trabalhar que não merecem
às vezes um auxílio de governo, ou Sim. seja, bolsa de qualquer coisa. O assistencialismo. Então, esse assistencialismo, entendeu, que ele não é um assistencialismo controlado, isso dificulta, porque o cara, ele simplesmente chega e tem aquela bolsa, aquele dinheiro no final Fácil. fácil e desestimula. Então, é uma suposição também, o que eu estou falando, que não é uma coisa concreta. Mas a realidade que eu acho que vai ser uma fase transitória, isso deve mudar, entendeu? Tomara. E vamos esperar, porque está difícil. Nós temos supermercadista aqui que está buscando gente lá da Venezuela para vir trabalhar aqui, mão de obra. A gente Então, tem visto isso. é difícil. Agora, vamos ver, esperar que essa cultura, entendeu, desse jovem hoje que precisa, porque o trabalho não é só o salário. Porque muitas vezes, não, eu vou ganhar muito pouco. Mas não é. O problema todo é o trabalho que vai profissionalizar esse profissional. Sim. Um exemplo aí, só para encerrar, nós temos aí profissionais que hoje trabalhavam, rapaz, no fundo de caixa, ou um simples repositor, e hoje é gerente, rapaz, de uma loja. Duda deve ter exemplo em casa disso, né? Não só gerente, mas são, às vezes, diretores de loja. Então, a gente tem esse exemplo. Quer dizer, dignifica o trabalho, dignifica a pessoa e também profissionaliza. Quer dizer, essa é uma das maiores contribuições que hoje as empresas podem dar, oportunidade de, não só de trabalho, mas de se autoprofissionalizar. Perfeito. Para a gente encerrar, Duda, o que a gente pode esperar? Dá para dar um spoiler do que a Boás tem de novidade para 2026? Então, é o que a gente está lançando agora. Nós estamos lançando duas... Tudo cremoso, tudo cremoso. Isso aí, a bola da vez. A bola da vez. O consumidor está pedindo isso. Então, a gente está lançando milho cremoso e chocolate cremoso. Já está no supermercado? Não, estamos lançando agora na Caps e vai para o supermercado. Perfeito. As embalagens novas que a gente trouxe aqui para a Caps também. E na linha industrial, a gente está lançando pão crocante e farinha de trigo para pastel, 25 quilos. E 5 quilos de brownie, que também as boleiras estavam pedindo. A gente só tinha 400 gramas. Aí tá puxado, seu É isso aí. 5 quilos de brownie tá de sacanagem, né? Disso que o brasileiro gosta, gente. É só se alimentar bem, ir para academia, resolve o problema todo. Receita do sucesso. Receita do sucesso. Aí não tem problema. Seu Hélio, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela presença do senhor. Agradeço e, claro, desejo uma ótima feira para nós, né? Duda também, mais uma vez. E vamos fazer o seguinte, o ano que vem, você vem aqui e vai trazer um bercinho, nós vamos botar um bercinho ali. O que você acha? Com certeza, segundo Antônio, a gente já tá com 6 meses quase. Dá para vir. Pois é. Então, pode deixar que a gente vai dar um jeito. Não vai ter problema. A gente não fica sem Carol aqui, não. Não fica, não. Duda, obrigada mais uma vez também. Sucesso para Boás. Obrigada. Vocês que estão acompanhando a gente de casa, aproveitem para vir aqui para Caps hoje. Ainda dá tempo de vir até 9 horas da noite. Amanhã e quinta-feira tá feito convite para passear e conhecer um pouco mais do varejo capixaba. Obrigada mais uma vez e daqui a pouco a gente está de volta com mais podcast. Fica aí.